Vamos lá, pessoal. Parte 1 do nosso dossiê, tá? A gente vai analisar o estopim, né? O momento, o que disparou isso tudo, tá? Esse estopim, pessoal, ele começou no dia 2 de novembro, né? Semana passada, quando a CoinDesk soltou uma reportagem que era um furo jornalístico. Basicamente, a CoinDesk teve acesso a um balancete privado, um balancete que não era para ser público, das posses e do patrimônio da Alameda Capital. Tá? A Alameda Capital é um fundo de investimento que também fazia ou ainda faz, né, estratégias de trading, né, de arbitragem. Quando foi aberto o balancete da Alameda Capital, esse quadro era o quadro do balancete. Então, a Alameda tinha 8 bilhões de dólares em dívida. Desses 8 bilhões, mais de 90% eram empréstimos. E o que acontece com esses empréstimos? Quando você faz um empréstimo, seja em cripto ou seja no mercado tradicional, você tem que oferecer uma garantia para o seu empréstimo, né? O que a gente chama de um colateral. E esse colateral ou essa garantia tem que vir da onde? Do patrimônio daquela empresa. Então, quando a gente coloca lado a lado o total de dívidas da Alameda com o total de patrimônio, o quadro é um quadro complicado. Por quê? O patrimônio da Alameda Capital, 40% do patrimônio é token FTT, 8% é token Solana, 22% são tokens do ecossistema da Solana, principalmente. 15% são não especificado, 14% são ações e 1% do patrimônio da Alameda Capital era caixa, era dólar. Então, basicamente, o que estava garantindo esses 8 bilhões de dólares em dívida são tokens voláteis, sendo que quase 50% desse patrimônio era apenas token FTT. Então, uma dependência gigantesca desse patrimônio da Alameda Capital no preço de tela do token FTT. Se o preço de token de tela de FTT caísse, né, esse patrimônio da Alameda não valeria mais absolutamente nada. Ela não teria como honrar as dívidas que ela assumiu pegando dinheiro emprestado. Isso levou a alguns questionamentos, né? Primeiro que já é um portfólio frágil, que é um portfólio de ativos voláteis, não é um portfólio de dólar. E 14 bilhões de dólares para garantir 8 bilhões é pouco. Não é uma margem boa de segurança. Então tem sempre aquele risco, né, dos credores da Alameda exigirem que ela pague o empréstimo e desmonte a operação, ou eles vão lá e sequestram os tokens dela e vendem a mercado. Então existia ali um risco muito grande do FTT cair só um pouquinho e a Alameda ser forçada a liquidar FTT e Solana a mercado. Isso mostra para a gente o quê? Um cenário, poxa, pode ter um despejo de FTT e pode ter um despejo de Solana. É ruim para os detentores do token? Sim, é ruim, mas não é o fim do mundo. Só que o problema é que o buraco era mais embaixo, tá? Quando a gente olhava para os números, esses 40% de portfólio da Alameda significava quase 6 bilhões de dólares em FTT. Só que enquanto a Alameda tinha 6 bi de FTT no bolso, em todo o mercado cripto circulavam 3,3 bilhões. Isso é um padrão que a gente chama, tá, de low float e high FDV, que eu vou explicar para vocês o que significa esse padrão. Quando a gente pega o market cap de um ativo, pessoal, normalmente esse market cap é o valor em dólares do quanto tem daquele token disponível para compra e venda, que a gente fala que é o valor que está circulando no mercado. Isso é o market cap, que a gente chama aqui de o float. Float por quê? Porque é o valor que flutua, é o valor que circula. Só que uma outra métrica é o FDV, ou Fully Diluted Valuation, que é o total de tokens que existem, incluindo os tokens que não estão circulando no mercado. Por exemplo, estão presos num contrato, estão presos no bolso do dono do projeto, estão travados por algum motivo. Então, quando a gente olha para a quantidade total de tokens que a Alameda possuía, ela possuía mais tokens do que o próprio mercado inteiro. Então, se ela fosse forçada, por causa desse padrão low float, high FDV, se ela fosse forçada a vender os tokens dela, não tinha mercado para absorver esses tokens. Ela não teria como vender. Esses 6 bilhões que ela dizia que tinha, na verdade não são reais, porque não existe no mundo como transformar esses 6 bilhões em dólar
sem levar o preço do token a praticamente zero. Nesse caso, a gente tinha também outros tokens no portfólio da Alameda que tem esse padrão. Tokens como MAPS e Oxy, que são tokens da onde? Do ecossistema da Solana, onde a Alameda era uma das principais investidoras. Então, boa parte do portfólio da Alameda era composto por tokens que ela não seria capaz de realmente converter aqueles tokens na quantidade de dólar que eles deveriam valer. Com isso, a gente cria um dilema, né? A Alameda não pode vender os FTT, porque o mercado não consegue absorver sem derreter o preço. Então, cara, pensa junto. Se o seu colateral não pode ser vendido e transformado em dinheiro de verdade, o quanto que esse colateral realmente vale? O que a gente está falando e o que essa reportagem mostrou não é que era o risco de ter um despejo de FTT ou um despejo de Solana, mas era o risco da insolvência da Alameda e para o token FTT, a chance do token FTT ir a zero e, por consequência, pegando quem? A FTX. E não por acaso, o dono da FTX e o dono da Alameda Research é o mesmo dono, que é o Sam Bankman-Friedman. Então, o mesmo dono das duas empresas tem um rombo financeiro de 8 bilhões no fundo de investimento, que está sendo garantido por um monte de tokens que foram criados pela própria corretora do Sam Bankman. E aí, isso montou realmente um quadro de medo, né? Tipo, isso contaminou o mercado e isso foi escalando ao longo do dia 2, ao longo da semana,